O espírito da clareira. Nessa época sombria, é comum falar do Bosque do Sabugueiro com certa deferência, pois todas as pessoas, jovens e velhas, o conhecem como um lugar de grande perigo, repleto de truques e armadilhas deixadas pelos últimos filhos legítimos da matança. Contudo, nem sempre foi assim. Em eras passadas, antes da queda dos deuses, esse povo férico se misturava à humanidade maravilhada, fazendo tanto o bem quanto o mal. Relatos de tais desventuras circulam até hoje. Talvez sejam as últimas histórias de uma época mais inocente, registradas e passadas adiante para que as gerações futuras se lembrem da magia perdida para a feitiçaria e as trevas. Mas não falaremos de tristeza. Eis a história daqueles a quem a floresta antiga tocou e das estranhas criaturas que ela abriga. O Bosque do Sabugueiro já foi o lar de cavaleiros valorosos, dríades delicadas e espíritos singulares, grandes e pequenos. Alguns ainda residem lá. Talvez um dia, se tiver o coração puro e um pouco de sorte, você possa encontrá-los pessoalmente. Era uma vez, muitos anos atrás, num reino ao sul do grande bosque do Sabugueiro, um casal bondoso que fabricava brinquedos tinha uma filha chamada Rowan, tão amável e alegre quanto uma criança pode ser, e juntos os três viviam felizes, usando a madeira da floresta para fazer todo tipo de brinquedos. As criações dos pais de Rowan eram muito cobiçadas, até mesmo pelos aristocratas, e por isso a família ganhou fama e fortuna. Os brinquedos nunca se estragavam, não importava o que as crianças faziam com eles, nunca envelheciam, não importava quanto tempo se passasse. E cada um era uma obra de arte ímpar em todos os aspectos, a não ser no nome, e nunca haveria outra igual, pois assim era a magia do sabugueiro. Contava-se que o bisavô de Roa salvara um espírito filhote e, em troca, sua família fora abençoada por 102 anos com o privilégio de poder derrubar uma única árvore a cada ano, e com ela criar todos os brinquedos que quisesse. Nenhuma criatura tentaria fazer mal a ele nem a seus descendentes, nem mesmo o grande guardião Ecarim, desde que a família jamais se voltasse contra os habitantes da floresta ou derrubassem mais que uma única árvore no primeiro dia da primavera. Além disso, deveriam viver fora das muralhas da cidade, simbolizando o laço entre os espíritos e os humanos. Em troca, o sabugueiro expandiria a proteção a todos os seus descendentes para sempre. Por 101 anos, a família de Roa respeitou os termos desse acordo com imensa alegria. Na véspera do 102º ano, porém, um nobre de uma terra distante visitou Roa e seus pais. Chamava-se Brian e supunha-se rei, embora na verdade não tivesse terras vastas nem grande influência entre as senhoras e senhores de outros reinos. Como tal, tinha verdadeira obsessão por enfeites que dessem a impressão de riqueza e prestígio. E ficou tão fascinado com aqueles brinquedos de madeira que decidiu o seguinte: precisava ter todos os que pudesse, para que, em sua corte, fossem vistos como objetos comuns. Honrado artesão, declarou ele ao pai de rua, estes tesouros são inestimáveis. Ainda assim, tu os vendes por uma ninharia às crianças dessa terra. Não seria mais sensato criá-los para um nobre tal como eu? Eu pagaria uma soma generosa e encheria teus cofres, de modo que nunca faltaria nada à tua família. Mas o fabricante de brinquedos recusou, pois o sabugueiro proporcionaria tudo o que sua família precisava. Ainda que a fama de seus produtos tenha me coberto de bênçãos, não pretendo vendê-los por lucro. Eu apenas me empenho em honrar meu acordo com um grande bosque, como fizeram meu pai e o pai dele. Honrado artesão, continuou Brim, tua reputação se espalhou por todas as terras, mas preferes viver à beira da mata hostil?
exerce tua arte em nome da minha casa e mandarei erguer para ti uma grande mansão à margem do rio. Assim todos te invejarão. Mais uma vez, o pai de Hoa recusou, já que mesmo quando sua família não pudesse mais derrubar as árvores, sempre teria um lugar de honra entre o belo povo do sabugueiro. Lamento muito, disse ele, mas Vossa Senhoria pode comprar quaisquer artigos entre estas paredes e levá-los à vossa corte. Eles nunca envelhecerão, nem se desgastarão, e tenho certeza de que isso já bastará. Brin se enfureceu. Se fores capaz de rejeitar uma oferta tão generosa, atearei fogo à tua oficina e a porei abaixo. O sabugueiro não alcança meu reino e, quando os filhos da mata vierem em teu socorro, tua vida terá se acabado e tua família estará massacrada. Levarei estes tesouros comigo e será o fim. Com isso, o pai de Hoa cedeu. A partir de então, Lord Brin voltaria uma vez por mês para tomar posse de cada brinquedo feito com a madeira da última árvore concedida. Pai, disse Hoa, pois, apesar de ser muito jovem, compreendia tudo. O que faremos? Aquele homem não tem muitas terras, mas ainda assim é Lorde e pode convocar muitos cavaleiros a seu serviço. É verdade, respondeu o pai de Hoa, mas tamanha é sua arrogância que ele despreza os espíritos do bosque. Pega roupas quentes e uma trouxa de víveres com tua mãe e vai até a clareira do cobre. Lá, teus olhos encontrarão uma grande árvore, rígida como uma armadura. Adormece ao pé dessa árvore e o espírito que abençoa a nossa casa te aparecerá num sonho para propor uma troca. Mas cuidado, pois não é um espírito benevolente, e sim brutal. Se tuas palavras não forem sinceras, se tua oferta não for justa, e se o espírito sentir que há sombra em teu coração, arrancará tua alma e teu corpo nunca mais despertará. Assim, Hoa pediu roupas quentes à mãe, pegou uma trouxa de víveres e partiu pelo bosque do sabugueiro, enquanto seus pais esculpiam apressadamente os brinquedos de Lord Brin, para o caso de a garota falhar em sua missão. Logo Hoa chegou a uma clareira tranquila, separada da floresta. E no centro dela viu uma árvore antiga cuja casca brilhava feito cobre polido. Ao redor havia ossos de muitas pessoas, suas poses esfarrapadas cobertas de musgo denso e verde. Ali, Hoa não ouvia o canto dos pássaros, nem o murmúrio constante dos inúmeros espíritos. Somente o silêncio. Como se nem mesmo o vento se atrevesse a perturbar os muitos segredos da clareira. A jovem sentia um grande pavor, como se alguém a observasse. Porém, apesar do medo, tirou a trouxa das costas, abotoou o casaco quente e aninhou-se na base da árvore de cobre, tal como o pai havia mandado. Logo caiu no sono profundo. Os raios do sol dançaram em seu rosto e ela sentiu que os ossos antigos espalhados pelo chão mal a incomodavam. Acordou na calada da noite ao som de um hino. Ora, Hoa era valente e bondosa, mas as palavras chiavam e gemia como um tronco cheio de besouros e rumovejavam como as folhas de um sabugueiro antigo e morto. E dentro, em pouco, o medo voltou a tomar conta dela. O aviso do pai ecoou em seus ouvidos, alertando-a contra uma coisa malévola. A Hoa gritou: "Sois vós o espírito da clareira do cobre?" O hino continuou por algum tempo, como se respondesse à pergunta. Depois, os troncos e musgos e gravetos e árvores se aquietaram. O canto cessou, e uma aparição esquisita e diforme surgiu à margem da clareira. Os braços longos terminavam em lâminas afiadas, e a cabeça se virou num gesto antinatural no estranho corpo de madeira, olhando inexpressivelmente para Hoa. "Why you going, maiden child?" Perguntou o espírito com uma voz que rangia feito lenha apodrecida. "Ah", disse o espírito, "faz muitos anos que teu ancestral me prestou auxílio. Perdoa-me, pois o tempo não passa para nós como para vós. E muitas vezes confundo as línguas dos mortais. Sou Nocturne, o espírito que procuras.
O que desejas, criança? Quero ouvir tuas palavras. Mas não diga mentiras, ou arrancarei tua alma, e teu corpo apodrecerá na clareira com os outros que tentaram enganar uma criatura como eu. O espírito não se aproximou, e mesmo assim o medo de Roa não diminuiu. Oh, Nocturne, disse ela, 101 anos se passaram desde que abençoaste minha casa, e este ano será o último. Sempre obedecemos à vossa vontade, assim como à vontade do sabugueiro, e jamais nos negaremos a isso. Mas agora, um lorde chamado Brian ameaça nos matar, e imploramos vossa proteção. Ah, disse Nocturne, aproximando-se. Roa viu que ele flutuava acima do chão e, ao passar, arrastava as lâminas longas, cortando os ossos no caminho ao meio, como se não fossem nada. Ouvi falar desse tal de Brian e das terras dele a oeste, onde o ar é quente e a floresta escassa. Se ele matar tua família e roubar teus tesouros, prometo tomar a vida dele. Ah, Nocturne, respondeu Roa, somos diferentes dos espíritos da mata. Temos somente uma vida e quando ela se acaba, partimos desse mundo para não mais voltar. Não podereis combatê-lo agora? Quem me dera poder oferecer alguma coisa em troca a um espírito como vós. Ah, Nocturne se aproximou ainda mais. As mãos do espírito tremiam de empolgação. As lâminas estalando ao cortar as pedras, armaduras e objetos insignificantes espalhados diante dele. E Roa sentiu que uma sede de violência o habitava. Quem sabe se eu tiver algo fresco para comer e algo quente para vestir, pudesse viajar para o oeste. E Roa deu a Nocturne a trouxa de víveres e as roupas quentes, apesar de o espírito ter o corpo feito de cascas e lâminas. Ah, disse Nocturne, erguendo-se diante dela, o rosto esculpido, olhando-a nos olhos. Mas tuas palavras são sinceras? Fico pensando, o que há dentro do teu coração? E cravou uma das lâminas bem no fundo do peito da garota, erguendo o corpo dela no ar. Roa, porém, manteve o silêncio e a firmeza, pois já compreendera o próprio destino quando vira os ossos espalhados pela clareira do cobre, e o aceitara de bom grado. Nocturne, então, abaixou o braço, deixando-a diante de si, e o ferimento se curou. Tuas palavras são verdadeiras, tuas oferendas são voluntárias, e o teu coração é bondoso. Este não é o dia da tua morte. Volta para casa e vive tua vida, pois Lord Brin nunca mais vos perturbará. Roa agradeceu ao espírito e, quando acordou, voltou para casa na beira do bosque do sabugueiro, onde sua família derrubou a última árvore que lhe cabia e viveu feliz por muitas gerações, até tornar-se uma com a floresta, como mandava o acordo que fizeram muito e muitos anos antes. Quanto a Lord Brin, ele e seus cavaleiros foram mortos por um espírito malévolo enquanto dormiam, e o reino caiu num sono sombrio do qual nunca mais acordou. O bosque do sabugueiro cresceu rapidamente em direção àquelas terras e as consumiu em menos de um ano, sem que uma única alma lhe escapasse. Hoje, restam apenas as ruínas de um lugar conhecido como Bosque do Tenebrário, e dizem que, de vez em quando, o espírito Nocturne aparece para visitá-lo e admirar sua obra.